Crônicas Anticapitalistas de David Harvey, capítulo 2, Uma breve história do neoliberalismo. Em 2005, escrevi um livro sobre o neoliberalismo. Não gosto de fazer propagandas das minhas próprias publicações, mas vale recapitular aqui o que aconteceu desde então. O tema central do livro era a história de como, nos anos 70, a classe corporativa mobilizou o poder político e econômico a fim de tentar capturar o máximo possível de acumulação, ampliando ainda mais seu poder e riqueza. Na década de 70, essa classe se sentia ameaçada porque havia muita legislação anticorporativa passando. Regulações ambientais, proteção ao consumidor, saúde e segurança trabalhistas. Em agosto de 1971, Lewis Powell, que pouco depois foi nomeado membro da Suprema Corte, circulou um famoso memorando que alertava essencialmente que a retórica anticapitalista estava muito forte e que era preciso reagir. O sistema econômico americano, o sistema de livre empresa, o capitalismo está sob amplo ataque, dizia o texto. E passou da hora da sabedoria, da engenhosidade e dos recursos do empresariado estadunidense serem mobilizados contra quem quer a sua destruição. Para ele, no entanto, era preciso ir além da ação individual. A força estaria na organização, planejamento e implementação cuidadosos e de longo prazo, na consistência de ação ao longo de um período indefinido de anos, na escala de financiamento que só seria possível por meio de um esforço conjunto, e no poder político que só a ação unificada de organizações nacionais seria capaz de promover. Sempre defini o neoliberalismo como um projeto de classe, um projeto para acumular mais riqueza e poder no interior de uma pequena classe de elite. E aqui estamos nós, vários anos depois, constatando que aquele projeto de acumular riqueza e poder nas mãos de uma classe muito pequena, de fato, foi mais longe do que nunca. Muitas vezes me perguntam se o neoliberalismo teria acabado em 2007, 2008, se aquela crise foi, afinal, a crise do neoliberalismo. Se sim, como ficamos? Onde estaríamos agora? Essa é uma das questões que devemos considerar seriamente em termos políticos. Para respondê-la, precisamos compreender como o neoliberalismo funcionou enquanto projeto. Eu reconhecia, por exemplo, que, embora se tratasse de um projeto de uma pequena elite da classe capitalista e de grandes corporações, ele precisava de uma base popular sólida. A partir da década de 1970, houve uma tentativa de capturar o Partido Republicano a fim de angariar um respaldo popular para esse projeto de uma elite minoritária. Essa base popular foi, em larga medida, a direita religiosa que foi se tornando cada vez mais politizada. Dizia-se que a economia deveria ser gerida por meio do controle das condições de oferta, e a condição de oferta mais crucial de ser administrada era, é claro, a da força de trabalho. Os trabalhadores tinham acumulado muita força nos anos 70. Havia sindicatos fortes e na Europa e na Inglaterra havia partidos trabalhistas e partidos social-democratas, até mesmo o Partido Democrata dos Estados Unidos tinha que prestar contas às grandes centrais sindicais. As fases iniciais do neoliberalismo giraram em torno da tentativa de reduzir o poder do sindicato e das grandes organizações trabalhistas e reconfigurar a situação política, a fim de enfraquecer o papel dos trabalhadores por todos os meios possíveis. Para tanto,
a elite corporativa precisava encontrar uma forma de alcançar o poder político. Isso significava desembolsar dinheiro no processo eleitoral. Houve muitas controvérsias sobre o volume de recursos que começou a entrar nas eleições na década de 70. Aquilo era justificável? Uma série de casos sobre essa questão foram à Suprema Corte na época. Para resumir a história, passou-se de uma situação em que o dinheiro nas eleições era considerado necessário, mas deveria ser modesto, para uma situação marcada pela abertura total do processo eleitoral à monetização. Em última instância, a Suprema Corte determinou que o gasto de dinheiro nas eleições seria uma forma de liberdade de expressão a ser protegida. Portanto, ninguém deveria impedir o livre fluxo de dinheiro nas disputas políticas. Com isso, as grandes corporações e os indivíduos ricos passaram a dominar cada vez mais a política. Outra frente importante era a mídia, e eles começaram a se apoderar dela de maneira muito eficaz por meio da consolidação e centralização da posse e dos controles corporativos sobre o setor. Em algum momento, eles também precisariam capturar as universidades. Mas, no início da década de 70, isso ainda era pouco viável. O movimento estudantil era demasiado anticorporativo e anti-guerra, e o corpo docente tendia muito ao progressismo. Houve uma tentativa de cercar as universidades com think tanks, o Instituto Manhattan, o Bureau Nacional de Pesquisa Econômica, a Fundação Olin e a Fundação Heritage e assemelhados, todos financiados pelo grande capital. Eles produziram uma enxurrada de publicações e uma cascata de argumentos contra a classe trabalhadora e em prol das corporações, da liberdade de mercado e da sua abertura a níveis muito maiores de concorrência. Esse foi o clima que prevaleceu a partir da década de 70 e foi um projeto muito bem sucedido. Quando chegamos nos anos 90, os trabalhadores já estão, em larga medida, desempoderados. Boa parte do aparato regulatório para controlar as corporações está desmantelado. E o Partido Democrata, sob Bill Clinton, converteu-se num agente da política neoliberal. Clinton chegou ao poder prometendo uma reforma progressista da saúde pública e melhores condições de vida para a população. O que ele acabou entregando ao país, contudo, foi o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA, um acordo fundamentalmente contra os interesses dos trabalhadores. Não havia ninguém das grandes organizações trabalhistas e sindicais na mesa quando esse tratado foi assinado. O Partido Democrata se afastou de sua base tradicional nas grandes organizações trabalhistas e começou a cultivar as elites profissionais urbanas, cosmopolitas, como sua nova base de apoio. Além do NAFTA, Clinton desfez as políticas de bem-estar social tal como as conhecíamos. Nos entregou um projeto de encarceramento que criminalizou uma enorme parcela da juventude negra. Revogou medidas de regulação financeira, uma legislação crucial que estava em vigor desde os anos 30. A lei Glass-Steagall foi rescindida. Clinton, com efeito, um dos principais agentes do projeto neoliberal. De outro lado do Atlântico, Tony Blair desempenhou um papel semelhante na Grã-Bretanha. Tínhamos que colaborar com as empresas em vez de sermos antagônicos a elas, dizia ele. Na década de 90, já dava para perceber
que o projeto neoliberal tinha funcionado muito bem. Se analisarmos os dados, constatamos um enorme aumento da desigualdade social em quase todos os principais países da OCDE, Inglaterra, Estados Unidos e outros. Essa crescente desigualdade social está documentada no livro O Capital no Século XX, de Thomas Piketty. Não é bem um livro sobre o capital, mas sobre a criação de níveis cada vez maiores de desigualdade sob o capitalismo a partir dos anos 70. No meu livro sobre neoliberalismo, tentei repassar essa história toda e fazer um balanço do estado em que nos encontrávamos logo depois dos anos 2000. Era uma situação em que aquele projeto neoliberal tinha sido implementado de maneira exitosa. Parecia que havia pouquíssima oposição possível. Margaret Thatcher popularizou a frase "There is no alternative". Não havia alternativa. Mais do que transformar a economia, ela queria transformar a maneira de pensar das pessoas e toda a cultura econômica. A economia é o método, dizia ela. O objetivo é mudar a alma. O modo de pensar que estava sendo promovido era pautado por uma ideologia de individualismo, responsabilidade pessoal e aperfeiçoamento de si. A ideia era que nos tornássemos todos empresários de si e investíssemos em nós mesmos. Ou seja, se acabássemos pobres, era porque não havíamos investido corretamente em nós mesmos. Se caíssemos na pobreza, a culpa era nossa. A culpa não era do sistema, era do indivíduo. Se você perdesse sua casa por conta de uma execução hipotecária, a culpa não era do sistema, era só sua. Havia essa noção de não depender de ninguém. Quando chegamos nos anos 90, essa ideia já havia se tornado dominante, mas ela tem raízes muito profundas. Essa é uma das coisas que sublinhei bastante naquele livro. A década de 60 testemunhou um movimento muito forte de pessoas reivindicando liberdade individual, autonomia, mas também justiça social. Esse movimento da geração de 68, se quisermos chamá-los assim, antagonizava com o capital. A resposta do capital foi, por assim dizer, ceder no quesito liberdade individual como forma de escamotear as demandas de justiça social. A ideologia neoliberal conseguiu incorporar a pauta da liberdade do indivíduo via mercado, isto é, produzindo uma enorme inflação na variedade e segmentação das mercadorias ofertadas. Em compensação, o horizonte coletivo de justiça social foi saindo de cena. Esse foi o acordo com o diabo que Reagan e Thatcher ofereceram à geração de 68 nas décadas de 70 e 80 e que se estendeu também à era Clinton nos anos 90. Na década de 90, muitas pessoas já tinham começado a aceitar que, se elas estavam tendo problemas, a culpa era delas mesmas. E que o sistema, na verdade, ia muito bem. Ele estava funcionando muito bem para os ultra-ricos e os empresários bem-sucedidos. Os ultra-ricos estavam enriquecendo cada vez mais. Era crescente o abismo entre o que os altos executivos estavam ganhando e os salários dos funcionários individuais. Depois veio a enorme crise de 2007 e 2008. A impressão era a de um fracasso retumbante do sistema. Aqui, penso eu, chegamos a um ponto muito crucial para entender o que está acontecendo à nossa volta hoje. Nos anos 90 e até meados dos anos 2000,
o público tinha sido convencido de que esse sistema era ao menos viável. Depois de 2007 e 2008, a percepção é de inviabilidade. Além disso, todo mundo começou a ver que quem estava se beneficiando eram os ultra-ricos. Os bônus que os banqueiros de Wall Street receberam coletivamente naquele ano em que quebraram o sistema financeiro mundial ultrapassaram 30 bilhões de dólares. Em 2007 e 2008, quando o governo socorreu os bancos, entregando tudo a eles, muitos passaram a dizer que o sistema é manipulado para favorecer os ultra-ricos. Isso é, começamos a ver um ataque àquilo que o sistema neoliberal sempre representou. De fato, quem mais se beneficiou depois da crise de 2007 e 2008 foram os ricos. Eles fizeram valer a doutrina do nunca desperdice uma boa crise e efetivamente a usaram em benefício próprio. Se você pegar os dados da Inglaterra e dos Estados Unidos, verá que de 2008 para cá, o 1% mais rico aumentou seu poder e riqueza em 14%, 15%, talvez 20%, enquanto o resto da população ou perdeu ou permaneceu estagnado. O projeto neoliberal não terminou. Na verdade, ele continua, porém agora sua continuidade se dá em uma situação na qual ele já não é mais legitimado como antes. Foi preciso encontrar uma nova forma de legitimação para o projeto neoliberal. No meu entender, temos de prestar muita atenção nessa nova forma de legitimação. Em 2007 e 2008, houve um crash nos mercados imobiliários. Cerca de 7 milhões de famílias perderam suas casas nos Estados Unidos. Quando algo dessa ordem acontece, seria de esperar que houvesse um movimento de massa por parte daqueles que foram privados de seus lares. Você esperaria ver essas pessoas nas ruas protestando. Houve um pouco disso, mas no geral, o que aconteceu foi que as pessoas que perderam suas casas culparam a si mesmas pela situação. A cultura neoliberal, que havia sido construída a partir dos anos 80, com todo o falatório sobre aperfeiçoamento de si e investimento em capital pessoal, fez com que as pessoas culpassem a si mesmas, internalizassem os problemas sociais. Também não faltou gente, é claro, na mídia e em outros lugares, disposta a cair em cima dessas pessoas e culpabilizar as vítimas. Agora, quando isso acontece, há sempre uma vozinha residual escondida que pergunta: será mesmo que eu sou culpado dessa história? Há um desconforto, um sentimento de inadequação, e assim toda a população que foi afetada em 2007, 2008, foi deixada em uma espécie de limbo. Essas pessoas viram o governo socorrendo os banqueiros e cuidando das feridas do setor bancário, mas não viram ninguém chegando para ajudá-las. Pelo contrário, receberam uma política de austeridade ainda mais severa nos serviços públicos, foram hostilizadas como indivíduos fracassados e nocivos. E austeridade para quê? Para pagar os banqueiros? Para remunerar os ultra-ricos? Isso deixou as vítimas com uma suspeita de que algo estava errado. Tal suspeita levou as pessoas a indagarem. Afinal, o que teria dado de errado no sistema financeiro a ponto de termos um colapso tão grande de repercussões globais? A resposta típica era esquivar a pergunta, dizendo que isso era assunto de peritos. Ou seja, começamos a ver a mídia e as autoridades requentando aquele discurso de que o sistema financeiro seria complexo demais
e que seria impossível explicar as complexidades de seus instrumentos para meros mortais. Há todo um economês, uma linguagem cifrada com siglas como CDS, CDOs e assim por diante, que muitas vezes funciona só para impor essa blindagem. Ora, se essas coisas são assunto de grandes especialistas, como é que esse pessoal errou tão feio? Foi o que muita gente começou a questionar, e com razão. Como é que essas grandes mentes à frente do sistema financeiro não viram o que poderia dar e realmente deu errado? Disse que houve um momento maravilhoso em que a rainha da Inglaterra, de todas as pessoas, sentou-se com um grupo de economistas para tomar um chá no Palácio de Buckingham e virou-se para eles e disse: olha, como é que vocês não anteciparam esse colapso? Os economistas simplesmente ficaram sem saber o que dizer. Convocaram uma reunião da Royal Economic Society e tentaram elaborar algumas respostas para que da próxima vez que sentassem para tomar um chá com a majestade, pudessem apresentar uma explicação mais satisfatória sobre o que teria dado errado. A única resposta que conseguiram formular, contudo, foi que eles não teriam levado em conta o risco sistêmico existente. É surpreendente que eles tenham admitido isso. Se há um sistema e há um risco embutido no sistema, ademais um risco sistêmico e não acidental, era de supor que haveria um monte de gente prestando atenção nele. Ocorre, porém, que nenhum dos economistas, nenhum dos teóricos, nenhum dos especialistas estava prestando qualquer atenção nos riscos que vinham se acumulando no interior do sistema. Todos foram pegos de surpresa pelos riscos quando eles finalmente provocaram a crise. Ora, isso foi uma falha de capacidade intelectual e foi uma falha de imaginação. É um sintoma de que havia algo de muito errado dentro do próprio sistema que precisava ser corrigido. Essa, no meu entender, é a situação em que a crise de 2007-2008 nos deixou em termos de como começar a refletir sobre o que deu errado e sobre como legitimar, no fundo, aquilo que estava acontecendo, isso é, o favorecimento continuado dos ultra-ricos nas políticas do governo. Então, que tipo de respostas poderiam surgir disso tudo?